Olá, muito boa noite para todo mundo. O nosso arranchamento nunca será lugar de entojamento e o companheiro boiadeiro que acabou de chegar do sertão nos dará muita satisfação se puxar um banco e se assentar para escutar as nossas lembranças e as histórias das andanças da comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV, que serão contadas agora aqui na Roda da Fogueira, começando com a recitação da prosa brideira do dia. Sendo servidos de fazer a negociada da boiada antes mesmo de que ela esteja terminada, não haverá de ser por falta de orientação ou conhecimento que os companheiros e companheiras boiadeiros que nos acompanham terão de enfrentar algum impedimento ou atrapalho no prosseguimento do seu trabalho. Seja qual for a natureza da questão a este respeito, aqui o amigo e a amiga vão encontrar sempre uma orientação clara para entender e poder usar de um jeito seguro as vantagens oferecidas pelo mercado futuro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dessa semana sobre os mercados de boi gordo e de milho. Bom, uma semana mais curta, tipicamente bem mais lenta de negócios, seja para o boi, seja para o milho. A liquidez foi comprometida pelo feriado do Carnaval, mas o que a gente pode tirar, extrair desses poucos dias de negócio foi a volatilidade do dólar. A gente teve um dado, enquanto os mercados brasileiros estavam fechados, que trouxe força para o dólar. Isso aumenta a competitividade dos produtos brasileiros quando a gente olha para a via de exportação. Então, para o boi gordo, janeiro foi um mês ótimo para as vendas de carne bovina in natura para o mercado externo, possivelmente com esse dólar dando sustentação. Fevereiro também tem tudo para ser um bom mês, um mês mais forte quando a gente olha para o lado das exportações. A primeira leitura que a gente tem das vendas de carne após o Carnaval também foram boas. A gente teve uma ligeira alta dos preços da carne no atacado, E também a gente teve uma ligeira redução das escalas de abate. Com menos dia de abate, menos dia de compra de animais terminados, as escalas dos frigoríficos aqui em São Paulo atendem em média entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março na maioria dos casos. A gente viu pouca alteração dos preços de balcão, A maioria dos preços de balcão giram ao redor de 240, enquanto alguns frigoríficos que estão relativamente mais confortáveis tentam negociar ao redor de 235, mas sem sucesso nesses casos. Bom, pelo lado do milho, um mercado bem travado. Essa questão do dólar também favorece as exportações. A gente entrou em fevereiro com uma média diária exportada de milho acima do que a gente via em fevereiro de 2023. A gente tem também um mercado doméstico bem travado quando a gente olha para a questão de negociação. O comprador tem um preço, enquanto o vendedor está com um preço bem acima. Então, essa falta de acordo, essas engrenagens estando longe uma da outra, favorece um mercado mais calmo, mais lento, sem negociações com volume. Então a gente vê o vendedor com bastante cautela nesse momento, enquanto o produtor tenta comprar apenas volumes necessários para conseguir se abastecer. Nessa semana também o próprio MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária Brasileiro, estimou, relatou que a safra de soja pode ficar abaixo de 145 mil toneladas. Na nossa visão, não só para a soja, mas isso pode se estender para o milho também. Na medida em que mais estimativas de campo vão ganhando tração, possivelmente essa sala escura e cinza que a gente vê agora da estimativa de safra para 23, 24, vai começando a ficar um pouco mais clara, Então, essa complexidade de conseguir estimar a área e a produtividade com as chuvas tão incipientes que a gente teve desde o final de 23, começam a dar mais sensibilidade, não só para o tamanho da safra, mas também para os preços praticados. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos e um forte abraço. Até mais! Seguindo a receita que foi feita para nortear essa nossa falação, a gente vai dando continuação na função com a apresentação de um resumo do noticiário a respeito do mercado dos principais insumos pecuários. Olá a todos que nos acompanham, Pedro Gonçalves aqui, eu sou engenheiro agrônomo, atuo como analista de mercados da Scott Consultoria e hoje eu venho falar um pouco sobre a relação de troca do pecuarista em relação à aquisição de um dos principais insumos, o milho. Bom, a colheita de soja tem dado início agora para esse período,
trocando, né, no lugar da semeadura que já foi finalizada na maior parte do país. E essa semeadura de milho tende a se intensificar nessas próximas semanas. E segundo o levantamento da Scott Consultoria, com referência em Campinas, São Paulo, a saca de 60 quilos do milho está negociada em R$ 63,02 na média de fevereiro, sem o frete. Já no comparativo de janeiro, né, pegando aí comparativo ao mês anterior, com relação a esse, o milho teve uma queda de 7,4%, milho que já vem sofrendo quedas aí desde os últimos períodos do ano anterior, desde o meio do ano, né? Já a cotação do boi gordo, ela teve uma queda, uma retração de 2,7%, ou seja, uma queda menor em relação do que foi o milho, cotado em média aqui a R$ 230 até R$ 235 por arroba. Então, considerando a praça pecuária paulista, né, que são os preços que eu havia comentado para o boi gordo, compram-se 3,7 sacas de milho com uma arroba de boi gordo. Com a queda de milho, né, nesse primeiro momento, nessa primeira safra de fevereiro, mais acentuada do que foi a retração do boi gordo que eu havia comentado, então nós tivemos uma relação de troca positiva para o pecuarista frente à aquisição desse insumo. E o que nós devemos ver para esse próximo momento, né? O milho deve seguir pressionado ainda, mesmo com as condições climáticas que vem afetando o nosso país, acabando influenciando na nossa produção, porém os estoques globais se apresentam de maneira positiva, uma demanda internacional um pouco mais enfraquecida, que deve ainda manter os preços do milho um pouco lateralizados e até mesmo pressionados. Já a arroba do boi gordo deve passar por um ano de mudança do ciclo pecuário, que vai acontecer mais firmemente em 2025, e deve passar ao longo de 2024 recebendo alguns acréscimos na arroba do boi gordo ou trabalhar mais firme com algumas tendências de alta para os próximos momentos. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês e até a próxima. A gente faz agora um rápido intervalo e volta sem nada de demora. Estamos de volta e, sendo dia de sexta-feira, a gente deixa apartado um pedaço desse nosso espaço aqui na televisão para fazer a louvação do trabalho de extraordinária importância e qualidade das mulheres da pecuária brasileira, seja na lida diária na fazenda ou na liderança de uma das principais entidades do setor no país. Pois então, no programa de hoje, a gente vai rever a entrevista gravada recentemente com a produtora Ana Cláudia Mendes de Souza, vice-presidente da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Acompanhe. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuarista em Prosa. Hoje a gente vai conhecer a história da Ana Cláudia Mendes Souza, ela que é pecuarista e primeira vice-presidente da ABCZ. Na fazenda, ela seleciona animais melhoradores nas raças Guzerá e Nelore. Ana, seja muito bem-vinda ao Pecuarista em Prosa. É um prazer ter você aqui com a gente. Olá. Estou muito feliz de poder estar neste momento com vocês, contando um pouco da minha história. Vamos lá, Ana. E falando em história, quero começar por aí. Como é que você iniciou na atividade pecuária? Então, olha, nasci em Uberaba, né? E como meu avô era um comerciante, iniciou com muita dificuldade lá jovem já. E como foi muito bem sucedido, ele adquiriu terras e tinha o prazer de comprar gado e foi se tornando um mascate, né? A história dele é muito linda, Lamartine Mendes, que pôde contribuir com esse gado pelo Brasil afora. Então, eu fui criada nesse ambiente, estando com o meu pai e os meus avós nas fazendas. Meu pai foi formado em veterinária e a gente sempre estávamos juntos, né, no curral. É um ambiente onde, desde que eu me entendo por gente, posso dizer assim, era comum eu estar no meio dos animais, conhecendo o manejo, seja ele no campo ou no curral, com muita intimidade com a pecuária. E qual tem sido o principal desafio aí para vocês quando se fala em seleção? Olha, o principal desafio, eu acho, é a gente acompanhar a tecnologia,
as melhores ferramentas, eu sempre procuro buscar as melhores informações, o sêmen, o que está aí realmente no mercado, acompanhando os leilões, vendo na dinâmica da BCZ, a gente tem aí o sistema, né, o programa da BCZ, as ferramentas do PMGZ, e vendo toda a informação necessária para que a gente tenha condições de olhar o nosso animal, ver os acasalamentos, o que eu posso ali melhorar, a história, né, as réguas que são tão importantes, para que a gente continue. Eu tenho uma área pequena, né, em Uberaba, então eu tenho que realmente botar, a gente chama uma pressão mesmo, de uma genética melhoradora para obter o melhor resultado. Então, realmente, assim, eu busco dar a melhor forma as assessorias e o que tem no mercado de tecnologia. Certo, Ana. E pegando aí o gancho da BCZ, eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação enquanto vice-presidente ali da associação, né? Uhum. Olha, nós começamos essa gestão esse ano, né? E essa dinâmica de uma nova diretoria, com o presidente Gabriel tão está abrangendo o Brasil, né? O Gabriel não para e está nos motivando, toda a diretoria, cada um com a sua responsabilidade. Fizemos aí alguns ajustes dentro dos estados, do que é que precisava. Preparamos uma exposebook, vai deixar saudade, foi uma exposição muito bem sucedida, um recorde de leilão, com o número de animais, com uma presença forte do mercado internacional. Então, assim, a minha participação como vice-presidente, ela está sendo diferente. Assim, a gente, de uma certa forma, tenta trabalhar em conjunto com toda a nossa diretoria para que a gente possa apoiar o Gabriel e os diretores nas ações que estão direcionadas, né? Então, eu sempre procuro ouvir Arnaldinho, Tunico, né, as pessoas que já têm mais anos na BCZ, conhecem mais, e, de uma certa forma, a gente procura trazer esse link para o Gabriel e ele conosco, né, com os nossos colaboradores, que são empenhados e são motivados. São, né, a equipe da BCZ é uma equipe muito profissional, que tem um carinho muito grande, compromisso com a nossa pecuária brasileira imensa. Então, isso nos deixa muito confortável. Claro que a gente sempre busca cada vez mais a melhoria, mas a gente sente que ali ninguém mede esforços para que a gente consiga, a cada dia, melhorar o nosso trabalho dentro e fora da BCZ, para que os nossos associados possam ter aquilo que a gente, em campanha, como sócia da BCZ, como criadora, gostaria de entregar, né? O Gabriel pediu que eu ficasse na área administrativa, que a gente pudesse estar em contato com as pessoas, né? Então, o meu cuidado está sendo esse, né? Assim, também dentro do ambiente corporativo, da associação, de que forma a gente pode trazer uma melhor comunicação, um melhor resultado entre todos nós e com os nossos associados. Perfeito, Ana. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, uma pena que o nosso tempo é curto, mas eu queria que você comentasse para a gente como você vê hoje o papel da mulher na pecuária, né? Olha, desde nova eu tenho contato com a pecuária, então eu falo muito isso. Pelo meu pai, pela minha família ter me permitido estar neste ambiente, eu fui criando essa intimidade, a coragem para poder ir tendo maiores informações, contato, conhecendo os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Eu acredito que hoje, como mulher, a gente tem um respeito enorme por todos e vejo que a mulher está em todas as áreas do agronegócio, né? Hoje somos muitas, né? A gente tem aí quantas formações as mulheres já estão ocupando. Então, acho que o nosso diferencial
a nossa comunicação, o nosso olhar sensível, facilita muito. Dentro da política também, né, dentro da política associativa, eu vejo com bons olhos, porque eu venho fazendo uma voz com muita boa intenção, para ser assertiva, para estar colaborando, cooperando com todos, né? Então, é um olhar feminino que faz a diferença com muito respeito, né? Com certeza, Ana. Olha, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo e por compartilhar um pouquinho da sua história. Até uma próxima. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Até mais. Esse foi o Pecuarista em Prosa de hoje. E você, mulher que está nos assistindo, quer contar essa história pra gente? Mande um e-mail para pauta@tvterraviva.com.br. Eu estou ansiosa para te conhecer. Até mais! Em uma légua e meia bem contada na marcha compassada da boiada pantaneira, a comitiva já vai estar chegada na porteira da ramada e sem ter precisão de fazer correria nem judiação com a montaria, a gente faz aqui uma parada ligeira para voltar em seguida e prosear a respeito do caso que foi passado na praça com o boi gordo, que será anunciado agora pela seguinte manchete chamadeira. Na sexta-feira fechadeira da semana encurtada pelo carnaval e com o calendário já entrado na metade derradeira do mês, o mercado pecuário já está outra vez querendo embicar na descida da ribanceira. É um minutinho só e a gente já volta. Aguarde. Depois de somar o custo e calcular qual será o preço justo pela boiada que foi terminada, o caso agora é de campear informação no eito para saber qual é a condição em que o boi gordo está sendo negociado no mercado e o que é que está sendo falado a respeito da sua cotação. E nesta sexta-feira fechadeira da semana que foi encurtada pelo grande feriado emendado do Carnaval, que não é oficial, mas é respeitado por quase todo mundo no Brasil inteiro, a folia deu lugar para uma certa melancolia e na nossa Praça Boiadeira o carretão já está de novo cortando chão no estradão, mas numa toada tão arrastada que nem poeira está levantando. E repare a companheira pecuarista que, para ter sustância e aguentar noites e dias de dança, o povo caprichou na comilança. Tanto que o açougueiro ficou bastante satisfeito com o aumento do movimento registrado no seu estabelecimento. Mas a questão é que, esticando a vista até adiante daquela fonte para enxergar o que tem lá no horizonte, o que dá para ver é que, com o mês entrado e já andado na sua metade derradeira, agora já não demora para o dinheiro do trabalhador brasileiro criar asas e ir embora. Além disso, tem ainda o período da quaresma, durante o qual, por conta da tradição e do costume religioso de boa parte do povo brasileiro, muita gente se abstém de comer carne. E juntando uma coisa com a outra, o resultado é um substancioso esmagrecimento da demanda pelo produto aqui no nosso mercado caseiro. Aí o comprador de boiada, que tem perfeito conhecimento do lado que o vento bate no eito, já está aproveitando a ocasião para descer foiçada na cotação, Já a respeito do setor exportador, o que tem para ser contado é que a animação da nossa freguesia diminuiu um pouco nas 2 primeiras semanas de fevereiro, quando foram embarcadas para o estrangeiro um total de 50.200 toneladas de carne bovina. A média diária ficou em 7.200 toneladas, com uma alta ligeira de 2,2% em relação ao período correspondente do ano passado. O problema é que o preço do nosso produto lá fora continua embicado na descida da ribanceira, tendo ficado agora, na média mensal, em $4.500, tirando aí os trocados, O que representou uma redução de 5,7%, fazendo a mesma comparação. Pois então, passando tudo na peneira, fica a companheira fazendeira avisada de que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 8 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil, sendo que desta vez a arroba subiu em 2 destas praças e caiu nas outras 6. Começando então a recitação da lista pelas melhores notícias, a gente registra que em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a arribada foi geral, com o boi indo para R$ 8,10 o quilo vivo, o que seria o equivalente a R$ 243 se o negócio fosse por arrobas.
A vaca pulou para R$ 7,15 o quilo, ou R$ 214,50 por arroba, isso a prazo e ainda para descontar o fundo rural. E em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o macho aumentou sozinho, passando para R$ 215. Já em Paragominas, no Pará, caiu tudo, sendo que o boi foi rebaixado para R$ 225 e a vaca para R$ 210. No sul do Tocantins, o machado acertou só o macho, que foi cortado para R$ 205. No Espírito Santo, o boi já não vale mais do que a merreca de R$ 215. No norte das Minas Gerais, o macho escorregou para R$ 220. No noroeste do Paraná, o dono do frigorífico mandou pôr uma placa na porta avisando que o preço do boi desceu para R$ 230. E em Santa Catarina, a vaca piorou para R$ 220. Eu não sou caboclo de ficar amarrado na peia, não sou boi carreiro para carregar tralha e aguentar peso de cangalha. O meu coração é redomão e, sendo prisioneiro, cambeteia. Bate uma e na outra ele falseia. A minha alma passarinheira nasceu para ser boiadeira e só brandeia e se acalma se estiver solta na imensidão do sertão que me arrodeia. De todos os nossos companheiros e companheiras boiadeiros ou não, que hoje são contados em muitas centenas de milheiros, né? A maioria já tem sabedência de que estas prosinhas rimadas, que são recitadas aqui no fechamento da nossa função novidadeira, que são de minha própria autoria, estão todas ajuntadas e organizadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição do povo no Brasil inteiro. Mas também tem muita gente perguntando e querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira. E para não deixar ninguém sem esta informação, a gente repete e esclarece que eu mesmo estou à disposição no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou pelo e-mail sidneymastro@com.br ou ainda lá no Facebook. Com as brasas da fogueira já quase apagando, a gente termina essa prosa boiadeira e pede licença para ir chegando, reafirmando antes a nossa intenção de voltar para uma nova apresentação do Terra Viva DBO na TV, na segunda-feira, às 6 horas e às 8h30 da manhã, antes do almoço, e depois da janta, às 7h25 da noite. Um abraço, um vibrante final de semana para todo mundo e até mais ver então.